Muito bem. Dando sequência, então, capítulo 4 do Guia PMBOK, Gerenciamento da Integração, processo número 2, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Pessoal, olha que simples entender agora do que se trata esse processo. O plano de gerenciamento do projeto deve ser estabelecido, ou seja, é necessário definir pelo menos as referências de projeto em termos de escopo, tempo e custo, tripla restrição, né? Para que, no mínimo, né? Para que a execução do projeto possa ser medida e comparada com essas referências e o desempenho possa ser gerenciado. Antes que as linhas de base sejam definidas, olha lá, linhas de base de escopo, linhas de base de tempo ou cronograma, ou linha de base de custos. Lembra as baselines que nós definimos até agora? Só reforçando e antecipando, as linhas de base definidas até o momento, de escopo, tempo e custos, por exemplo, já integram o plano de gerenciamento do projeto. Ó, as linhas de base já integram o plano de gerenciamento do sejam definidas. O plano de gerenciamento do projeto pode ser atualizado tantas vezes quanto forem necessárias. Só uma observação quanto a isso. Dependendo do modelo, da metodologia, da forma como o projeto está sendo tocado, eu só altero o plano de projeto com base em quê? Vai cair para a prova, hein? Com base em quê? Em solicitações formalizadas de mudança. Eu não altero um plano de gerenciamento de escopo, um plano de gerenciamento de cronograma, um plano de gerenciamento de custos que já foi aprovado, eu não altero ele, pelo menos para o exame da prova, turma. Eu não altero ele sem um change, sem uma mudança formalizada, sem um controle de mudança. Veremos isso já já. Nenhum processo formal é necessário nesse momento. Porém, uma vez que as linhas de base sejam definidas, só poderão ser alteradas através do processo... Opa! Aqui, ó. Enquanto eu estou desenvolvendo os processos planejar, eu posso fazer tudo ali dentro. O problema é que depois que eu aprovo esses processos, esses documentos, esses planos, somente através de um controle integrado que pode ser alterado. Assim, solicitações de mudanças serão geradas e decididas sempre que uma mudança for solicitada. Isso resulta num plano de gerenciamento do projeto elaborado progressivamente por atualizações controladas e aprovadas, que se estende até o encerramento do projeto. Pessoal, é o seguinte, óbvio que no modelo ágil, as mudanças elas são constantes, são mais normais e são mais rápidas de implementar. Até porque o contexto na qual o projeto adotou esse modelo ágil, em tese já sabe disso. Agora, num projeto preditivo, eu tenho que, o quanto mais eu definir, predefinir o que eu preciso melhor, mas não é que depois que eu aprovar as minhas linhas de base não vai haver mudança. O que eu, como gerente de projeto, preciso tomar cuidado é o seguinte, primeiro, evitar mudanças desnecessárias, eu como GP, e todas as mudanças que tiverem pertinência, eu aplicar o controle integrado, ok? E isso pode ocorrer durante todo o projeto. Eu posso ter alterações a serem feitas no final do projeto, não tem problema, desde que elas sejam pertinentes, necessárias ao projeto. Caso contrário, eu controlo as mudanças à medida que eu entendo que elas sejam necessárias. As que não forem necessárias, e à medida que o projeto vá avançando, eu seguro coisa que não tem muita pertinência ao projeto. Os projetos que exigem um contexto de um programa ou portfólio devem desenvolver um plano de gerenciamento do projeto que seja consistente com o programa. Ou portfólio, óbvio, né? Mas por enquanto aqui o nosso foco é somente gestão de projetos. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui é aplicação ao meu projeto. Por exemplo, se o plano de gerenciamento do programa indica que todas as mudanças excedem em um custo especificado, devem ser revistas pelo comitê. Aliás, turma, relembrando... vai entrar forte já já, CCM, Comitê de Controle de Mudanças, ok? Ou, em inglês, né? Control Change Board. Control Change Board, também em inglês, que é aquele comitê que faz todas as aprovações das mudanças do projeto. Já já nós vamos ver um pouco mais sobre isso, tá bom? Em tese, o guia recomenda
que exista um comitê, um grupo de pessoas que representem áreas da organização, que façam avaliações em mudanças do projeto. Esse grupo aqui para nós vai ser chamado CCM, Comitê de Controle de Mudanças, em inglês Control Change Board. Ok? Já já nós vamos ver um pouco mais sobre isso num processo específico. Tudo bem? Só uma coisinha. Só uma coisinha aqui, pessoal. Deixa eu abrir. Eu vou implementar aqui, deixa eu só abrir aqui. Ops. Só um instante. Olha aqui o que esse processo traz como estrutura. Olha, pessoal, que simples. Olha que simples. Olha que simples. O plano de desenvolvimento do gerenciamento do projeto, ele é executado a partir do momento que eu começo a criar o primeiro plano. E o primeiro plano que foi criado para nós aqui no curso foi o plano de gerenciamento de escopo. O primeiro plano que foi criado foi o plano de gerenciamento de escopo. E reparem o seguinte, vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou abrir aqui. Reparem que... Opa. Ó, reparem que eu comecei por escopo, não foi? Nossa primeira área a ser montada não foi escopo? Então reparem, plano de gerenciamento do projeto, ó, plano de gerenciamento do projeto, ele é composto por todos os outros planos aqui embaixo, ó, todos. Tudo que está no grupo de processos de planejamento, tudo que está daqui para baixo, pertencem a esse processo PAI. Então, por exemplo, quando eu comecei a montar o plano de gerenciamento de escopo, eu comecei a montar o plano de gerenciamento do projeto. Quando eu faço o plano de gerenciamento do cronograma, estou fazendo também a continuação do plano de gerenciamento do projeto. Se eu estou coletando os requisitos, ele pertence ao plano de gerenciamento do projeto. Então, reparem no que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, olha quem entrou, o termo de abertura, e olha quem é a entrada para eu elaborar o plano de gerenciamento de escopo. Olha quem? Saída de outros processos. Quais processos, Marcos? Em tese, os processos de planejamento. Em tese, os processos de planejamento. Tudo que vai estar aqui dentro, pessoal, tudo que vai estar aqui dentro, ó, difícil pegar aqui. Tudo que vai estar aqui dentro, no plano de gerenciamento do projeto, são as saídas de todos esses outros processos aqui, ó. Porque quando eu coleto os requisitos, são os requisitos planejados a serem entregues. Quando eu crio uma EAP, é a EAP que me apresenta todas as entregas do projeto. Quando eu defino as atividades, são atividades que serão desenvolvidas, serão executadas no projeto. Quando eu monto um plano de gerenciamento de custos, serão os custos que serão planejados no projeto. Ó, plano. Ou seja, entra todos... Esse é um projeto, esse é um documento que eu digo que ele nasce sozinho, entre aspas. Porque à medida que eu vou concluindo cada plano e cada documento desse... À medida que eu passei por todas essas áreas de conhecimento de planejamento, quando eu executar a última, eu tenho o meu plano concluído. E óbvio, ó, durante todos os planejamentos, pessoal, eu não chamei as opiniões especializadas, eu não coletei requisitos, eu não fiz brainstorming, eu não fiz entrevistas, não apliquei minhas habilidades de equipe, não gerenciei conflito, não fiz brainstorming, não fiz dinâmicas, não fiz reuniões para montar cada um deles. Cada um deles. Ó, tudo isso aqui, a gente chama o seguinte, que isso aqui é um processo, aliás, todos os processos que nós estamos vendo na área de integração são processos pai, são processos mestre. Esse processo aqui, eu vou aplicar ele da mesma forma praticamente para elaborar o escopo. Para eu montar o plano de gerenciamento de escopo, na verdade eu aplico esse processo lá, ó. Porque eu vou chamar as pessoas, eu vou coletar dados, vou fazer brainstorming, eu vou fazer reuniões, entrevistas, facilitação.
para lá na ponta sair o plano de gerenciamento de escopo, plano de gerenciamento de cronograma, plano de gerenciamento de custos. Entenderam, turma? Ó, é um processo pai, é um processo mestre, que eu aplico para os outros 9 processos planejar. Vamos lá, dúvidas, perguntas, curiosidades? Dúvidas, perguntas? Entenderam? É um processo que ele inclui, na verdade ele aglutina. É um processo que junta todos os outros planos, que o PMBOK também chama de planos auxiliares. O plano de gerenciamento de escopo é um plano auxiliar do plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do cronograma é um plano auxiliar do plano de gerenciamento do projeto. É o processo que junta todos os planos. Tudo bem, turma? É um processo mestre. Ele está aqui, ele é o guia para eu executar os outros 9, 5.1, 6.1, 7.1. Entendi que eu tenho que estudar bastante ainda para fazer a prova, Lu. O Celso, eu também. Mas, pessoal, olha aqui assim, por isso que eu trago essa área de conhecimento para o fim, para poder fazer link com tudo o que nós vimos até agora. Porque se eu começo pela área conhecimento 4, vocês vão falar, tá, mas Marcos, o que tem dentro do plano? O que é isso tudo que você está falando? Só que nós já passamos por tudo isso. Nós já passamos por tudo isso aí. Só que para nós, eu estou falando para vocês agora o seguinte, que esse processo é um plano mestre. É como se fosse um template, entre aspas, para eu executar os outros 9 planos. Nesse momento, decide-se todos os planos auxiliares que vão compor o plano de gerenciamento de projeto. É isso, Noriko. É isso. Na verdade, Noriko, assim, aqui eu já defino, por exemplo, que não vai ter plano de gerenciamento de aquisições porque o projeto não vai ter aquisições externas. Tá? Então eu já defino isso. Mas é exatamente aí, Noriko, aqui eu já começo a identificar, à medida que eu for construindo cada plano auxiliar, cada subplano, eu vou colocando ele aqui dentro. Ó. À medida que eu vou avançando aqui, ó, à medida que eu vou avançando nesses caras, eu estou construindo esse cara aqui. Beleza, gente? Tranquilo mesmo? Daqui a pouco vai cair perguntinhas. As perguntinhas são um pouco mais tranquilas. Né? São um pouco mais tranquilas nesse sentido. Tudo bem mesmo? O que se trata de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto? Tudo bem? Então, tranquilo. Vamos em frente então. Vamos então para o 4.3. Vamos para o próximo vídeo.